Oi, eu sou Sabrine e antes de começar essa conversa aqui, eu gostaria de agradecer a Tambu pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre social media, sobre fotografia e design, que são conteúdos que eu gosto muito e estou muito feliz com esse momento. Antes de entrar propriamente no assunto, eu queria me apresentar um pouco para vocês, contar um pouco sobre a minha trajetória, como que eu cheguei até aqui. Eu sou designer por formação, me formei aqui na Universidade Federal. Eu trabalhei por bastante tempo no mercado local como designer de moda. E aí, por volta de 2012, eu empreendi, né? Eu tive uma marca de moda autoral e foi empreendendo que eu tive minha primeira experiência como social media. Eu nem sabia, na verdade, eu não sei nem se esse termo já existia, mas eu exercia dentro da empresa essa função, que de gerar conteúdo para a marca e de gerar conexão, né, com as pessoas através da rede social, que na época era o Facebook. O Instagram estava ali começando, a gente até já tinha um perfil, mas a gente usava muito pouco, então toda a estratégia de marca era realmente no Facebook. E rapidamente a gente entendeu que ali era um universo muito propício até para o ambiente de vendas. Mas, novamente, zero estratégia, era muito na base da intuição. E por ser design de moda, por ter também muita noção de design gráfico, eu desenvolvi lá esse trabalho. Até que uma cliente minha viu o material que a gente produzia e se interessou pelo conteúdo que a gente desenvolvia e perguntou quem fazia. E aí comecei a fazer para ela, ela começou a me indicar e foi aí que eu entrei no mercado como um social media. Eu comecei a desenvolver esse trabalho como social media, né, lá naquele período, mas como eu já tinha dito antes, eu não entendia direito que era uma profissão e qual era a dimensão que aquilo tudo estava tomando. As marcas também estavam se posicionando nas redes sociais, estava todo mundo descobrindo como usar aquelas ferramentas, mas ainda hoje, mesmo com as pessoas tendo muita noção, né, do valor, da importância das redes sociais para a comunicação das marcas, ainda hoje o termo social media, as pessoas não entendem direito o que o social media faz, quais são as funções que ele desempenha dentro dessa estratégia de marca, de mídia digital. E aí eu vou falar um pouquinho disso agora para dar uma esclarecida sobre isso. E aí, Sabrina, o que é que um social media faz? Então, de uma maneira bem resumida, porque eu não vou nem entrar aqui no campo da teoria, mas um social media ele gerencia, monitora e cria conteúdo na rede social para as marcas e para pessoas também. Então, de um modo geral, são essas as atividades básicas no social media. Mas eu gosto muito de pensar que o trabalho do social media ele vai muito além de um post, né? Então não é só postar, porque às vezes a gente fica muito preso somente no campo visual ali do Instagram e esquece que o social media ele precisa participar de toda a estratégia de comunicação da marca, porque hoje a rede social ela tem um papel muito importante nessa comunicação e ela diz muito de quem a marca é. É importantíssimo que a gente comece a entender quem é essa marca, quem é o perfil, qual é a persona desse público, com quem eu me comunico, o que eu quero passar. E é o social media que faz com que isso tudo aconteça, né? Então, até então eu estou falando das atribuições do social media de uma maneira generalista, mas eu gosto de pensar o social media de moda como um profissional que ele age de forma mais estratégica, né? De forma mais especializada. Porque os negócios de moda demandam de conhecimentos mais específicos. E aí eu acredito que o mercado vai se desdobrar para que o social media ele seja mais especializado, né? E eu acredito muito nisso. Eu acredito que o social media de moda ele precisa ser uma pessoa que entende de moda. Por quê? Porque os negócios de moda eles têm características muito peculiares, que são o social media de moda ele vai precisar escrever sobre tendência, ele vai precisar entender sobre criação de produto, ele precisa entender esse universo, ele vai precisar trabalhar muito de forma colaborativa com a equipe de marketing da empresa, com o dono daquela marca, se for o caso. E eu acho que é de fato um trabalho muito estratégico, que ele não pode ser pensado de forma muito geral. Eu até conheço casos assim de pessoas que não são da área de moda, que não entendem nada disso e pega uma conta para gerenciar, uma conta desse segmento e não desenvolve, porque fica um discurso travado, a pessoa não desenvolve as legendas do post, não desenvolve o copy, porque precisa realmente de entender mais aquele universo para se comunicar com a persona daquela marca.
é importante pensar nesse trabalho com social media de forma colaborativa e pensar também que esse trabalho ele precisa ser focado no resultado, né? Tem que ser focado no resultado. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente, enquanto social media, a gente fica muito preso no ambiente digital e a gente esquece de olhar para aquela marca além daquele ambiente. Então eu acho que é sempre muito importante identificar quais são os produtos que são mais vendidos, quais as estratégias no ponto físico da loja que dão certo, o que é que você pode fazer para juntar esses dois universos. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente fica tentando criar coisas mirabolantes e a resposta para a criação do conteúdo está ali, muito simples, na loja, no ponto de venda, numa conversa com o seu cliente. E é muito importante que, através dessa análise, através dessa conversa com o cliente, a gente consiga identificar qual é o tom de voz dessa marca, quem é o persona dessa empresa, com quem essa empresa se interessa em conversar, como ela quer se comunicar, para a partir daí a gente conseguir desenvolver um conteúdo que seja mais coerente com a imagem de marca. Eu gosto sempre de pensar que as pessoas se apaixonam por histórias, né? Então, a fotografia, o design, a produção do conteúdo, ela deve facilitar essas histórias que a marca tem interesse de contar. E é exatamente aí que entra a produção de conteúdo. Eu acho que uma outra coisa muito importante nesse processo de criação de conteúdo é a gente observar qual é a realidade daquela empresa, né? Entender qual é o porte daquela empresa. Por que eu falo disso? Para a gente realinhar essa relação de expectativa e realidade, porque a gente fica muitas vezes no campo de uma produção de conteúdo idealizada, né, onde você tem uma grande produção, feita a gente está hoje aqui, e aí nem sempre a gente vai ter uma grande equipe para nos auxiliar nessa produção do conteúdo. Esse é o universo ideal, uma empresa onde a gente tenha uma equipe de marketing que possa direcionar esse trabalho, onde a gente tenha um fotógrafo, um filmmaker, onde a gente tenha uma equipe multidisciplinar. Mas esse não é o universo nem a realidade de todas as empresas, né? Existe um mercado gigante, a gente está no polo de confecção do Agreste, que tem uma porrada de empresas de moda, que além das empresas confeccionistas, a gente tem também os varejistas, assim, as pessoas que vendem multimarcas. Então, assim, o mercado de social media é muito grande, mas essa realidade de grandes produções, ela não existe para todas as marcas. E eu acho importante colocar isso para vocês, para que a gente não entre nesse mercado idealizando demais e achando que vai inventar a roda sempre, porque não vai. A realidade é que é uma produção de conteúdo muito baseada na gambiarra, né? Porque a gente faz muita gambiarra como social media, mas a gente precisa fazer essas gambiarras tendo muito cuidado com a imagem da marca. A gente não precisa nem pode fazer isso de qualquer jeito. O visual conta muito, né? E as redes sociais, especialmente o Instagram, que é onde as marcas de moda têm uma maior abrangência, é uma rede extremamente visual. Então a gente está o tempo inteiro ali lidando com vídeo, com fotografia, com design, e a gente não pode fazer esse trabalho de qualquer jeito. Eu acho que o social media ele não precisa necessariamente ser um designer, mas ele precisa ter noções básicas de design de conteúdo. Por quê? Mesmo que ele não desenvolva esse trabalho, que existe a possibilidade de contratar um designer para desenvolver os cards, que existe a possibilidade, né, de ele trabalhar com uma equipe maior, ele precisa cuidar daquilo, ele precisa dizer quais são as informações que são mais importantes para aquele post e pensar nesse conteúdo para que essa mensagem seja clara, seja fácil de ler. Então, um erro que eu vejo que é muito comum, que social medias que usam o Canva ou outros aplicativos para criar esses cards para as redes sociais, eles entram muito no campo de querer fazer muito. Então, eu sempre penso assim, se você não é designer, foque no menos é mais, não quero inventar a roda, não vá querer botar borboleta voando, as coisas acontecendo porque você não sabe fazer aquilo. Então, se você não é aquele profissional da área, foque no básico, faça o mínimo possível para que essa mensagem seja entendida, porque não é só um post bonito. Eu acho que é muito importante você organizar as informações visualmente, tanto as informações dos posts no feed quanto as informações dos stories. É importante que você crie uma narrativa nessas artes. E o mais importante, toda essa estética do design gráfico, ela precisa ser coerente com a identidade dessa marca. Eu sei que eu já falei nisso aqui algumas vezes, mas vai ser isso na minha fala inteira.
tudo que você faz na rede social, ela precisa ser coerente com a sua identidade de marca. Então, se você tem uma marca de moda que tem um público, sei lá, um público mais adulto, não faz sentido você ficar fazendo um monte de arte ali cheia de emoji, porque talvez o seu público não absorva aquela arte. Então, esse design ele também precisa ser pensado na leitura dessa arte nas redes sociais, né, como as pessoas vão ler, como essa informação é entendida, mas é importante também que esse design fale da sua marca, né, fale de como você quer ser visto. Uma outra questão que é muito comum são as marcas cuidarem muito da sua identidade visual, da identidade visual na loja, no campo físico, papelaria, e esquecer de reproduzir isso no ambiente digital, né? Então, assim, todo esse cuidado que a gente tem com o ponto físico, se a loja está limpa, se a loja está organizada, se a loja está cheirosinha, né, como a gente tem as áreas organizadas, a gente tem que ter também com a rede social. Entender que o feed lá é sua vitrine, né, que a forma como você se comunica nos stories diz também sobre a sua identidade de marca. Não é só o conteúdo bonito, né? É bem importante que a gente organize essas informações para que a mensagem seja passada de forma clara, para que o cliente compreenda a sua mensagem. E quando você termina fazendo tudo isso de forma coerente, a venda acontece também, né? E você termina vendendo um pouco mais. Eu gosto de pensar que a marca ela tem que se preocupar com todos os detalhes. Porque também é muito comum a gente produzir um conteúdo super bonito no feed, tá lá a marca de moda, investe em produção, em campanha, contrata uma supermodelo, faz um trabalho super cuidadoso no post do feed e no dia a dia tá a marca produzindo um conteúdo super desleixado, com imagens que você não consegue, nos stories, né? Que você não consegue ler o que está escrito nos stories, você não consegue ver o preço do produto e você pode cuidar disso também. Ah, Sabrina, eu preciso ser uma super design gráfico para fazer isso? Não. Basta você se preocupar nos stories com os detalhes, né? Se o que você escreveu tem leitura, está fácil de ler, está legível, se talvez aquela fonte branca no fundo branco vai aparecer, né? De criar um contraste entre as fontes. O Instagram, ele disponibiliza algumas ferramentas nativas, como, por exemplo, quando você vai lá fazer uns stories, tem uma série de fontes, né, várias fontes, só não usa Comic Sans, pelo amor de Deus, que ninguém é obrigado. Mas, assim, escolhe lá, daquelas fontes que tem disponível na ferramenta, não precisa sair baixando um monte de aplicativo para fazer isso. Escolhe lá nas ferramentas nativas do Instagram qual daquelas fontes comunica mais com a sua marca, né? Como que eu posso produzir esses stories de forma mais criativa? Eu posso colocar uma barrinha ali, escrever em cima, se não for ficar com tanta leitura. Tem uma influência aqui de Caruaru, que é Júlia. Ela tem um trabalho lindo nas redes sociais. E os stories de Júlia são impecáveis. Eu acho que os stories de Júlia é a definição disso que eu estou falando para vocês. Então, Júlia está lá se preocupando em legendar esses stories, em deixar a diagramação organizadinha para que a parte mais importante do que ela falou fique em destaque. Então sigam a Júlia, dêem uma olhada nos stories delas, porque vocês vão entender direitinho isso que eu estou falando para vocês. Outra coisa muito importante de observar, principalmente em relação aos stories, é o formato daquele conteúdo. Se está uma foto mais quadrada, ou vai ser um repost, pensa naquele fundo daquela imagem, pensa se a imagem está torta, pensa na forma como as pessoas vão visualizar aquele conteúdo. Às vezes, sei lá, eu vejo muitas vezes a pessoa postar um negócio que você precisa virar o celular para ler, ou virar o celular para visualizar aquele vídeo. Então, tenta sempre pensar o conteúdo certo para cada ferramenta do Instagram. Se é Stories, produz o conteúdo na vertical, coloca a câmera do jeito certo. Se vai produzir um conteúdo para o feed, pensa que aquela foto ela pode ter um corte muito errado e cortar uma parte do produto. Já aconteceu de eu pegar material de outras pessoas, assim, vi um material para uma empresa de sapato e eu não consegui usar a foto porque eu corto a cabeça da modelo ou eu corto o pé. Então, assim, é muito importante pensar no formato, né, daquele conteúdo e entender que você tem limitações na ferramenta. Existem limitações no Instagram, existem limitações, como no Twitter, por exemplo, você tem uma quantidade mínima de texto, né? Então, sempre pensar no formato daquela plataforma. A gente já sabe que o conteúdo visual tem uma importância muito grande para essa imagem de marca. E eu acredito que a fotografia ela tenha um peso muito grande, principalmente para marcas de moda, né? Porque as marcas de moda estão o tempo inteiro comunicando através de imagens. Não faz nem muito sentido um Instagram de moda cheio de cards, de arte, nananã, porque fica chato, fica enfadonho, não é isso que as pessoas querem ver.
mas poucas marcas sabem utilizar isso de forma coerente com o seu brand. Eu vejo muito acontecer aquela história que eu falei um pouco no começo, de você ter uma marca, sei lá, mais casual, de street, e aí tá lá um modelo que não condiz com aquela imagem de marca, uma produção de moda onde não faz sentido um modelo de salto, ou não faz sentido um modelo descalça. Então, pensar que a fotografia ela tem que estar de acordo com a identidade da marca, né? Tem que estar de acordo com o que a marca quer passar. É importante também a gente pensar que não adianta a gente fazer uma grande produção de moda, mover toda uma equipe, investir uma super grana ali numa produção, num ensaio fotográfico, num editorial, que não faça sentido para aquela imagem de marca. Às vezes uma produção mais simples, uma fotografia mais de lifestyle, ela fale mais sobre aquela marca do que uma grande produção. Eu não estou dizendo que a gente não tem que investir. Tudo isso tem um valor muito grande na percepção de marca, mas precisa ser estratégico, não pode ser de qualquer jeito. Trabalhe sempre dentro do seu universo. Então, produza campanhas de moda, produza fotografias de moda, conteúdo para as suas redes sociais, que fale sobre a sua marca, fale sobre quem você é. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a empresa vai lá, contrata uma grande equipe, styling, produto de moda, fotógrafo, filmmaker, faz uma grande campanha e aquela campanha não está falando nada sobre ela, nada, está falando nada sobre aquela marca. Então, é um erro muito comum a gente fazer um super investimento desse tipo de mídia, né? E sem estratégia, e aí você está jogando dinheiro no lixo, porque por mais bonita que a foto seja, se ela não falar sobre a sua marca, se ela não comunicar alguma coisa, é jogar dinheiro no lixo. Então, eu sempre falo muito com meus clientes para gastar tempo produzindo um conteúdo autoral, um conteúdo mais autêntico. Todos esses profissionais que eu falei antes, o trabalho deles são super importantes, mas nem sempre você vai conseguir ter essa equipe tão grande, nem sempre a empresa consegue investir em todos esses profissionais. E às vezes realmente um conteúdo mais simples, um conteúdo mais autoral, ele fale mais com o seu público. Então às vezes a gente fica gastando muita energia, pensando demais e esquece de produzir aquele conteúdo do dia a dia com mais cuidado. E aí é sempre importante desenvolver um estilo de fotografia, porque é sobre isso, é sobre você construir imagens, sobre você construir um repertório de marca que seja coerente. Então, sempre pensar na hora de escolher o modelo, na hora de escolher a locação daquelas fotos, inclusive o profissional que você vai contratar. Se você não vai trabalhar com uma grande equipe, pensar, ok, eu não posso contratar um fotógrafo, eu não posso contratar um filmmaker, eu vou tirar essa foto aonde? O que é que tem no fundo dessa imagem? Sei lá, eu vejo às vezes as pessoas se preocupam tanto com o look, faz a foto e esquece que tem um lixeiro atrás. E aí quando você faz esse material sem cuidar dos detalhes, passa um certo descuido, né? Fica parecendo que você não está dando tanta importância àquilo ali. E é sempre muito importante cuidar dos detalhes. Então, de forma prática, no dia a dia da marca, o que é que você pode fazer para facilitar essa produção de imagens, né? Eu sempre digo assim, que um social media precisa ter um celular decente. Tipo, não estou dizendo que você tem que ter um iPhone X lá, sei que lá das contas, não. Mas tem um celular que tem uma boa qualidade de imagem. Por quê? Porque o celular ele facilita a sua vida. A gente sabe que as empresas, de novo eu volto para o assunto da expectativa e realidade, as empresas elas vão investir em campanha, mas sei lá, 2, 3 vezes durante o ano, mas o dia a dia ali, constante, é você lá com o seu celular ou com o celular da empresa, para produzir esse conteúdo no dia a dia. Então, facilite a sua vida, procure aplicativos que possam lhe ajudar, né, nessa edição dessas imagens. Sempre ter o cuidado de limpar a lente do celular, às vezes a gente esquece, fica lá tudo embaçado, porque um simples ato, uma besteira que é dar uma limpadinha na lente já ajuda. Teste materiais, às vezes você vai fazer uma foto de um produto, utiliza algumas coisas de fundo, ou às vezes um lençol, monta uma composição, cuida ali da direção de arte daquela foto, vai fazer um stories de produto, observa ao redor. É sempre importante cuidar desses detalhes, né? Buscar referências, ver outros Instagrams de marcas diferentes, marcas do seu segmento, pensar como que você pode produzir esse conteúdo de forma mais autêntica, pensar no conteúdo autoral e principalmente não ter medo de errar, porque é testando, é criando, é vendo o que funciona, que você vai reproduzindo e criando um conteúdo de forma mais autêntica. E pensar também, que é muito importante, é pensar que nada é construído do dia para a noite.
que essa identidade de marca ela é construída aos poucos, é a junção disso tudo que eu falei. É o cuidado com stories, é o cuidado com feed, é o cuidado com a foto que você está produzindo ali, é a legenda bem cuidada. Não é só o trabalho do social media, é a junção desse trabalho inteiro, né? Então é a forma como a fotografia, como o design foi trabalhado, com a forma como o texto foi disposto ali, é a junção disso tudo que constrói a imagem de marca. E entender que tudo isso que eu falei aqui são ferramentas, que elas sozinhas elas não servem de nada, né? Tem que existir um trabalho estratégico por trás disso tudo. E eu acho que como social media de moda, como eu já falei no começo, eu acho que a gente precisa entender isso de uma forma mais estratégica, entender que a gente precisa entender de moda e além das funções e das ferramentas do Instagram, eu acho que quem está aqui assistindo essas aulas desse evento já tem um olhar, já tem uma perspectiva mais abrangente sobre isso. Esse é um mercado gigante, a gente tem muito potencial de crescimento, até porque a gente está dentro do polo de confecção do Agreste. E eu fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto, porque de fato é uma área que eu me interesso muito. Obrigada por terem ficado comigo até aqui, espero que eu tenha contribuído com esse conteúdo de alguma forma e até breve.